Via Justiça de hoje é sobre direito imobiliário. Nós vamos falar sobre decisões do STJ e a nova lei do distrato de imóveis em vigência no Brasil. Nossos convidados, os advogados Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A nova lei do distrato de imóveis no Brasil ainda não completou um ano de vigência. Ela foi sancionada no final de dezembro do ano passado. Pergunto para os senhores, qual é o novo cenário jurídico dos contratos de aquisição de imóveis em regime de incorporação, imobiliária e em loteamento? Doutor Marcelo, começando com o senhor. Bom, na verdade, eu acho que nós temos que botar um contexto econômico-social até antes do jurídico. Até comentava com o doutor Kênio. Há uns anos atrás, o consumidor chegava numa consultora e, com muita felicidade, ele recebia a chave do seu imóvel. Hoje, de uns anos para cá, ele está indo na mesma construtora ou no PROCON ou na Justiça para devolver a chave do imóvel, porque ele não está conseguindo pagar com as suas obrigações do financiamento. Então, essa realidade socioeconômica, em razão da crise, fez com que muitos consumidores rescindissem os seus contratos em razão de não estarem conseguindo fazer esse pagamento, e durante muito tempo o STJ os amparou com a decisão, que o doutor Kênio vai falar, e hoje essa nova lei trouxe uma realidade mais pesada para esse consumidor, que está querendo rescindir o contrato em razão da sua incapacidade de pagamento. O senhor concorda com o doutor Marcelo, doutor Kênio? Concordo, sim, e tem um fato interessante, né, doutor Marcelo? É que também teve o boom imobiliário, em que as construtoras, se aproveitando da grande demanda, venderam mais do que a capacidade de pagamento. Então, de 2006 para 2013, vendeu demais da conta, economia bombando, financiamento mais barato, com prazos maiores, e o que aconteceu? Que a construtora, ela vendeu em excesso e não conseguiu entregar. Então, grande parte, o maior volume de demandas judiciais que aconteceu em 2010, 2013, em função do atraso da obra. Então, esse atraso é que abarrotou o Poder Judiciário de demandas judiciais, e as construtoras, né, depois alegaram que todas as ações seriam em função da falta de pagamento do mutuário. Não é bem assim. Então, houve um grande volume também de atraso de obra em função do descumprimento da construtora entregar os imóveis. E o fato interessante é que atraso de 2 anos era comum. Então, aconteceu, o construtor, ele se recusava a devolver o dinheiro para o comprador quando ele pedia a devolução dos recursos. E isso motivou, então, essa nova lei dos distratos, que veio a prejudicar muito o comprador do imóvel. A lei do distrato estabeleceu regras para a desistência da compra pelo adquirente e as consequências quando o atraso for da construtora. Numa síntese, doutor Marcelo, quais são essas regras, quais são essas consequências? Bom, na verdade, nós temos duas situações. Primeiro, é deixar claro aí para o nosso telespectador que existe o chamado patrimônio de afetação. O que é isso? É todo o dinheiro do empreendimento se destinar exclusivamente para aquele empreendimento, que até mesmo para garantir situações de falência da própria empresa, que aquele dinheiro colocado ali sirva para o próprio empreendimento. Porque antes, como é que funcionava? Uma construtora com vários empreendimentos, o dinheiro que entrava de todos era para todo mundo. Então não se tinha um controle disso. Com o patrimônio de afetação, essa legislação trouxe a seguinte situação. Se o consumidor, porventura, desiste, porque não está conseguindo pagar, e esse imóvel está sob patrimônio de afetação, aí que houve uma mudança importante, o consumidor ele vai ter direito a uma retenção, o fornecedor vai ter direito à retenção de um valor de até 50% do valor que foi pago pelo consumidor. Antes, o doutor Kênio vai comentar, o STJ decidiu que isso aí variava de 10% a 25%. A lei falando que agora é 50%. E, feito esse pedido de rescisão, a construtora tem até o prazo de 30 dias para devolver o dinheiro para o consumidor. Agora, se o patrimônio não foi afetado, não há patrimônio de afetação, isso é importante, é no registro do imóvel, no registro da incorporação que vai ser detectada essa informação, o consumidor vai passar a ter uma retenção para o fornecedor menor, ou seja, ele vai ter mais dinheiro daquele que ele pagou, contudo,
o prazo para devolver o dinheiro é de 180 dias. 6 meses. 6 meses. Então, na verdade, foram duas situações que prejudicaram o consumidor com base no que tínhamos anteriormente no ordenamento jurídico e até jurisprudencial sobre o assunto. É só um esclarecimento, doutor Kênio. Esse que o doutor Marcelo falou, 50%, né, essa taxa, vamos dizer assim, é sobre o que já foi pago, não sobre o valor do total do imóvel, não, né? Sobre foi pago, e tem um ponto, né, Marcelo, interessante. Além da multa, a inovação da nova lei é que também a construtora cobra do comprador a comissão de corretagem. Então, é a corretagem sobre o valor total do imóvel. Então, o caso do comprador, se ele existir, ele paga a multa de 50%, a corretagem, e se por acaso tiver tido a posse do imóvel, a fruição, taxa de condomínio, IPTU e tudo mais. Agora, outro fato interessante é que, se o patrimônio é afetado e o imóvel está ainda em construção, aí, Marcelo, é 30 dias após o habite-se. Exatamente, pode demorar 2 anos. Bem lembrado. E tem um fato interessante. A ideia que eles colocaram para criar a lei. Para evitar demandas, porque vai ter regra para devolver o dinheiro do comprador. Tem um dado interessante. Tem multa na lei só contra o comprador. Mas se a construtora, né, Marcelo, ela tem o direito de atrasar 6 meses, sem multa. Depois, mais 6 meses para devolver o dinheiro do comprador. Agora vem. Se não devolver, não tem multa nenhuma. O comprador vai ter que entrar com a ação do mesmo jeito. Então, na prática, há situações em que a construtora, que já vinha a se recusando a devolver, ela vai continuar a fazer isso, sendo que não terá nenhuma penalidade para evitar a ação. Esse que é o ponto chave. Tem até um comentário, cara, sobre essa situação da corretagem. Não conheço a opinião ainda do Dr. Kênio, mas eu acho assim, transferir esse ônus para o consumidor é um absurdo. Porque o contrato de corretagem pelo Código Civil, ele é uma prestação de serviço feita entre quem está vendendo e o corretor. Quer dizer, o consumidor que não teve liberdade de poder escolher o profissional. Essa opção de corretagem, ela é imposta a ele, e o doutor Kênio falou, é sobre o valor total do contrato, varia de 6% a 10%. Quer dizer, olha que encargo pesado, obrigacional por força de lei. Eu acho que isso é uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, porque ele não teve garantido, como eu falei, a liberdade de escolha e de contratação. Sobre isso, nós vamos ouvir agora a população de Belo Horizonte. Perguntamos sobre as dificuldades de compra de um imóvel com tantas exigências contratuais exigidas pela lei. Veja as respostas. Muita gente hoje que compra acaba não sabendo sobre essas taxas que existem, né? E acaba sendo uma surpresa ao final da quitação do apartamento, da casa que tiver. E isso dificulta muito. A pessoa às vezes chega e não tem nem como finalizar. O que dificulta hoje a compra de um imóvel seria a renda do cidadão, né? Isso aí dificulta e alguns outros empecilhos. Mas a questão da taxa, desde que a pessoa tenha a condição de comprar, acho que a taxa é o de menos. Até mesmo porque você consegue fazer a negociação disso tudo hoje. No momento, o salário não está compatível com a rentabilidade do país e tudo. Eu acho que isso complica, sim, a questão. Além do mais, existem muitos cálculos e probabilidades de economistas mesmo que classificam também que, às vezes, o aluguel é mais rentável do que a própria compra de um imóvel. Então, acho que é o momento do país e também essas pesquisas que estão crescendo cada vez mais, elas potencializam essa questão da não compra dos imóveis. Doutor Kênio, a visão do senhor sobre a fala popular? É interessante, né? O aluguel está barato, o aluguel está dando 0,3%, 0,4% no máximo, antigamente era 1% ao mês. Muito acessível. Segundo, o brasileiro não está habituado com matemática financeira, então tem que pensar muito antes de comprar para não ter surpresas. Terceiro, que eu vejo os contratos com venda de imóveis na planta como um grande conjunto de pegadinhas, né? Porque tem surpresa o tempo todo. E tem surpresa de colocar ônus para o comprador que não é esperado. Então tem que haver muito cuidado na compra na planta. 20 segundos para a gente fechar esse bloco, doutor Marcelo, a visão sobre a fala popular. Ficou muito claro aí a situação econômica, então é importante o planejamento, a educação financeira e o acesso prévio a todas as informações na fase pré-contratual para garantir segurança no momento da compra. Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
O Via Justiça, as teses jurídicas do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e a nova lei de distrato de imóveis do Brasil. Participam do programa os advogados Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário. Doutor Kênio, são duas teses do STJ, 970 e 971. O que elas dizem? Com relação a uma tese, que não pode acumular a multa juntamente com o lucro cessante. Então o STJ colocou que é impossível acumular, baseado na ideia de que o lucro cessante corresponde ao aluguel. Então os ministros do STJ colocaram que não pode acumular. Só que tem um detalhe interessante. Julgaram isso em maio, e só que a lei do distrato é de dezembro de 2018. E lá fala que a multa por atraso da construtora é de 1% do valor pago pelo comprador. Então o STJ falhou nesse ponto, porque considerou que a multa seria 1% do valor total do imóvel. Mudou, a lei nova é 1% do valor pago pelo comprador. Então se ele comprou um imóvel de R$500 mil e a multa, de acordo com a visão do STJ, seria R$5 mil ou R$4 mil, o que for, essa multa, você comprou 500 mil e pagou só 100, ela vai ser de apenas R$1.000. Ela não vai corresponder ao aluguel. Então o STJ tinha em mente que essa multa moratória, essa multa de atraso, seria correspondente ao aluguel. E não é. Então a própria lei nova, ela sabotou, de certa forma, a tese do STJ. Outra tese do STJ, que são duas, é de que... 970 e 971. A outra fala que, no caso, a multa que é aplicada contra o comprador, se o contrato tem omissa em relação à multa contra a construtora, essa multa tem que ser equivalente. É o princípio do equilíbrio contratual. Então, é comum os contratos de construtora serem desequilibrados, contratos bastante leoninos, que colocam a multa só contra o comprador. Então, o STJ, na tese, colocou que a multa estipulada no contrato, se é de 30% contra o comprador, é aplicada também contra o construtor. Só que essa tese caiu por terra, agora com a nova lei, porque essa tese é aplicada nos contratos anteriores a 2018. Isso é importante estabelecer. Quer dizer que as teses estão valendo para contratos anteriores? Os contratos até dezembro de 2018. Os contratos novos, a lei autoriza multa completamente desequilibrada. Tem multa contra o comprador de 50%, quando o patrimônio é afetado, ou de 25%, quando não é, mais correção. E a multa contra a construtora, gente, é de 1% do valor pago pelo comprador quando ele não resolve rescindir o contrato. Ou seja, não tem multa na lei contra a construtora. É só ela colocar uma multa de 3%, 4% lá, e essa multa desequilibrada vai valer, porque a própria lei está entrando em choque com a tese do STJ do equilíbrio contratual. A lei consagrou, no caso da Marcelo, desequilíbrio. Multa pesada contra o comprador e multa simbólica contra a construtora. Está na lei agora. Então a tese caiu por terra nesse aspecto. Ou seja, o lobby das construtoras teve êxito em criar uma lei completamente desequilibrada contra o Código do Consumidor e contra as súmulas e as teses do STJ. O lobby venceu nesse ponto. E comprar na planta tornou-se extremamente perigoso. Agora, como que vai ficar isso, doutor Marcelo? Pois é interessante demais o doutor Kênio falou, que não podemos esquecer que a defesa do consumidor está em vigor. E no nosso ponto de vista, nenhuma legislação posterior a ele pode ser contrária ao todo o sistema de defesa do consumidor. Então, você, fornecedor, o consultor não cumpre com a sua parte. E aí a legislação vai determinar um percentual de indenização. Com a defesa do consumidor é muito claro, quando a empresa não cumpre com a sua parte, o consumidor pode rescindir o seu contrato, ter o seu dia de volta, e aí nessa devolução será nos termos da lei, e perdas e danos. Agora, as perdas e danos podem ser muito maior do que 1% do que ele já pagou. Então isso tem que ser medido, o prejuízo tem que ser realmente medido. Então se não vai ser o valor de um aluguel, de onde tirar isso? Eu tive vários prejuízos pela rescisão do contrato. E esses prejuízos é que vão ser medidos. E não ficar atentos aí a um limite de 1% do valor pago pelo consumidor, que como o doutor Kênio colocou muito bem, pode ser um valor pequeno com relação ao que o consumidor já pagou. Como se precaver dessa confusão então, doutor Kênio? Simplesmente o comprador vai ter que ter uma assessoria jurídica do advogado para equilibrar o contrato. E não assinar contratos tão leoninos. Outro ponto, Marcelo e Carlos, absurdo, que a própria lei sabotou, afrontou a súmula 543 do STJ. O que a súmula colocava?
Ó, gente, se a construtora, inclusive, provocou a rescisão com atraso, cabe a ela devolver o dinheiro todo do comprador de imediato. Tá simulado isso. Por que simulou? Porque teve milhares de ações que a construtora queria devolver em 50, 60 meses. Então isso é um abuso. Então o STJ simulou. Agora, com a lei nova, a construtora vai devolver somente após o habite daqui a 2, 3 anos, né? Ou após 6 meses, se por acaso ela provocou a rescisão. E um detalhe, e se não devolver, vai ter que entrar com a ação do mesmo jeito. Ou seja, a própria súmula, ela foi afrontada com a lei nova. Então eu entendo, Marcelo, que há questões realmente discutíveis, que vai gerar até, de repente, questão constitucional nesse ponto, e parece que o comprador ficou completamente desguarnecido, apesar do esforço dos PROCONs, dos órgãos do consumidor. Então, o Congresso atendeu somente a visão do empresariado e deixou realmente o consumidor, o comprador, a ver navios em relação a esse tipo de negócio. E aí é o grande paradoxo, né? Porque o Estado que deveria proteger o consumidor com base na Constituição é o Estado não só executivo, como o Estado legislativo e judiciário. E o Estado legislador não atuou na defesa do consumidor. Então, eu acredito que várias ações irão acontecer em razão desse desequilíbrio que a lei proporcionou em relação ao que era antes, em relação ao próprio Código de Defesa do Consumidor. O PROCON, então, vai ficar sobrecarregado, né? Sem dúvida. Inclusive, determinadas situações que não forem acordo no PROCON, nós vamos encaminhar o consumidor para o Poder Judiciário. E é muito importante nesse momento que ele tenha um assessoramento jurídico, porque vai ser muito importante nessa hora para ele poder estar numa situação de equilíbrio junto com as construtoras, ter um arcabouço jurisprudencial, jurídico e legal forte a favor dele. O senhor acha que o direito do consumidor, o código, está perdendo força, doutor Kênia? Eu entendo que não, a população está muito atenta em relação a isso. Agora, tem sim os setores empresariais criando lobbies, né, para tentar enfraquecer. Então, no setor de construção civil, isso foi exitoso. Eles conseguiram criar uma lei, né, que veio a colocar em risco o comprador. Então, o conselho que eu dou com o especialista é que a pessoa faça um contrato mais equilibrado. E a lei autoriza isso. Então, o consumidor tem direito de negociar com a construtora um contrato mais justo. Outro fator que eu acho interessante também é que há pegadinhas, como, por exemplo, a questão de colocar que o consumidor, ele paga uma parte do imóvel, comprou por 500 mil, aí pagou 200 mil durante a obra. E os 300 mil reais será financiado na Caixa, no Banco Itaú, no Banco Santander, o que for. Então, tudo bem. Só que eles colocam que tem que financiar a partir do habite. Não existe financiamento a partir do habite, tem que ter o registro imobiliário. Então, essa é uma outra pegadinha que eles colocam para forçar o comprador a ter prejuízo. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais sobre essas pegadinhas, para alertar o consumidor. Vê Justiça, faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando o novo cenário jurídico dos contratos de aquisição de imóveis em regime de incorporação imobiliária e em loteamento no Brasil. Este novo cenário surgiu após a nova lei do distrato, que vai completar 1 ano em vigor em dezembro. Participando do programa, os advogados Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Kênio Pereira, especialista em direito imobiliário. Doutor Marcelo, falávamos sobre as pegadinhas, né? A deixa do bloco anterior. Quais são as outras pegadinhas que o consumidor tem que estar atento na questão da aquisição imobiliária? Bom, são principalmente as informações sobre o contrato, né? O Código Civil é muito claro. A probidade e a boa-fé tem que reinar entre os contratantes na fase pré-contratual, durante o contrato e depois. E o que é isso? É lealdade e transparência nas informações que são prestadas. E a legislação nova trouxe o tal do quadro resumo, que para mim não tem de nada de novo, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor já há 30 anos fala que a publicidade de oferta, os contratos têm que explicar tudo para o consumidor e ainda com a fonte de letra, fonte 12, que ele possa enxergar. Então, quais informações importantes? Esse prazo de entrega, a forma de pagamento, possíveis ônus sobre o consumidor, a correção, qual vai ser, o valor da corretagem, as multas rescisórias. Então, tudo isso tem que estar explicado para ele de maneira muito clara para evitar a pegadinha. Ou seja, não falou, não estava no pré-contrato e o código é muito
claro, aquilo que é combinado pré-contratualmente, mesmo que na fala do vendedor, integra o contrato. Então essas informações hoje têm que estar expressas, claras, para que ele entenda exatamente o que ele vai fazer e não ter esse negocinho mais de asterisco aqui embaixo com aquelas informações pequenas, não. Tudo isso tem que ter de maneira muito precisa para que ele saiba com segurança o que está contratando e todos os riscos do negócio, principalmente. Esse quadro resumo, o que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Kelly? Ele é bem interessante. Agora, um ponto que eu acho importante, que a própria lei havia consagrado a pegadinha, né? Então, a própria lei, no inciso 9º do artigo 1º, coloca a questão do prazo para pagamento após o habite. Então, isso é uma pegadinha, uma malícia de quem domina a matéria, porque o banco ele só financia após a matrícula ser aberta. Então, o banco ele vai exigir que a matrícula no cartório. Essa matrícula não é baseada no habite. É depois do habite, pagando a CND, é que ela é aberta no cartório. Agora, o que acontece na prática? A consultora, às vezes, ganha comissão do banco. Então, quando o empreendimento já é financiado por banco X, aí ele consegue viabilizar sem a matrícula, porque o imóvel já está financiado, o prédio todo. E a consultora ganha comissão desse banco. Para que o mutuário, o comprador, venha financiar em outro banco, tem que ter a matrícula. Então, a lei, ela possibilitou essa manobra que é absurda, que é maliciosa. Outro fator que é interessante também, em relação às garantias. De acordo com o Código Civil, artigo 68, a garantia do imóvel é 5 anos, irredutível. O que acontece, né, Marcelo? Eles colocam lá dentro do contrato, garantia de 2, 3 anos, eles reduzem a garantia, que é irredutível pelo Código Civil. Então, tem manuais de proprietário que criam situações esdrúxulas para transferir o defeito do imóvel como se fosse culpa do comprador. Por exemplo, gente, coloca que um prédio, cai a fachada, ela garantia de 5 anos soltar as peças, cerâmica. Eles colocam que o síndico, o condomínio, tem que fazer uma revisão a cada 12 meses de toda a fachada. Nenhum dono do construtor faz isso no prédio que ele mora. Então eles criam situações absurdas para transferir o ônus dos defeitos em vista de construção para o comprador. E até transferem, eles nomeiam empresas que administram o condomínio, que é parceira da construtora, para dificultar que o comprador e o condomínio venham exigir a reparação dos danos por vista de construção. São muitos elementos que colocam o consumidor em risco em relação à construtora. Parece um jogo bruto, né, doutor Marcelo? Na verdade é muito interessante o doutor Kenny falou, inclusive até o direito de arrependimento, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, a lei trouxe como sendo uma informação importante para constar nesse quadro resumo. Então você vai comprar um imóvel, está fora de estabelecimento comercial, você pode desistir em até 7 dias. Então, essa informação tem que estar lá. Então um alerta e até para as empresas e para os consumidores. Colocar estandezinho no passeio na frente da obra não é comprar dentro do estabelecimento comercial. Você tem que comprar dentro do escritório da empresa. Mas por que isso? O estande próprio. Que fez essa diferença? Na verdade, a legislação é muito clara para a defesa do consumidor. Se você faz a compra no estande, fora do estabelecimento comercial, e um estande já é aquele estande que é ficado no meio da rua, não é considerado estabelecimento comercial. Aí você não tem direito ao arrependimento. Você vai ter direito ao arrependimento, porque você fez ali no passeio. No passeio você vai ter. Agora, se você entrou dentro da construtora, no escritório dela, e ali fez o seu contrato devidamente, aí você não vai poder se arrepender. Então, isso aí tem que estar constando no quadro resumo, para que o consumidor saiba direitinho que no contrato tem que informar que se você fez a compra fora do estabelecimento comercial e esses estandes de meio da rua são considerados fora do estabelecimento comercial, ele pode desistir até 7 dias. Ô Carlos, só para você ficar mais tranquilo em relação a esse ponto, o que acontece, Marcelo? Tem consultores que fazem lançamentos com champanhe, com buffet, aí faz uma festa. Então, dentro de hotéis, por exemplo. Aí, colocou bem o Marcelo, dentro do hotel. Então o pessoal faz uma festa e naquela euforia, todo mundo bebendo, todo mundo comemorando, o lançamento do empreendimento, tem gente que faz o contrato mediante aquela situação de euforia, né, de comes e bebes. Então isso acontece. Então é um marketing violento, a pessoa, ela fecha o contrato às vezes de forma assim, impensada. Aí quando chega em casa, fala assim, gente, eu fiz aqui baseado em emoção, ou baseado naquela situação de euforia. É nesse aspecto que acontece com muita frequência grandes lançamentos imobiliários. 20 segundos para cada um para as considerações finais, doutor Marcelo. Bom, é importante que o consumidor fique atento a esse quadro resumo, que conste nele todas aquelas determinações que a lei obriga que sejam informadas de maneira clara e precisa para o consumidor
antes da assinatura do contrato. Doutor Kenny? Um ponto interessante, só assinar o contrato após verificar toda a documentação, se o construtor realmente é apto a assinar aquela escritura pública, que às vezes o contrato de compra e venda, e outro fator fundamental, compreender o contrato completamente. Se não compreender, procure um especialista. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com os advogados Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Kenny Pereira, especialista em direito imobiliário. E-mail para contato viajustiça@magis.com.br e até o nosso próximo encontro.